Eu vou mandar aqui um abraço ao seu Paulo Martins, lá do seminário. Eu estive com ele, acho que foi ontem, foi antes de ontem. E ele me repassou, Paulo, que pagava R$ 14 de água e agora a conta vem R$ 130. E o que é mais interessante, uma pessoa humilde, pobre, né, pagar acho que é uma tarifa social e de repente passa para R$ 130. E outro detalhe, me parece-me que a Ambiental Crato, eu presenciei lá no momento que estava colocando os hidrômetros naquela rua lá onde ele reside. E eu gostaria de ressaltar que tem uma lei municipal, não sei se essa lei foi revogada, eu não tenho ciência disso, que é obrigatório a instalação de hidrômetro junto com uma válvula. Isso é lei municipal. Aquela válvula que ela retira da circulação da tubulação o ar. Eu desconheço se essa lei foi julgada inconstitucional, foi retirada do mundo jurídico, eu não conheço, mas pode instalar hidrômetro com a válvula, utilizam, eu não sei, entrou com alguma ação nesse sentido para julgar inconstitucional porque uma lei, ela só deixa de ter validade com a entrada de uma nova lei regendo aquela matéria, ou então alguém provoca, no caso concreto, e essa lei é julgada inconstitucional. Estou falando aqui em termos de lei municipal, por exemplo. Né? Doutor, algumas pessoas já estão questionando aqui, o cidadão está dizendo aqui que ele já tentou negociar problemas com a empresa ambiental e não está conseguindo. Ele pode acionar a justiça enquanto cidadão? Já tentou ir lá negociar problemática de, segundo ele, contas abusivas e outros problemas também. Ele pode acionar um advogado e a justiça nesse caso, doutor? Ele não só pode, como deve, né? É um direito de cidadão, é um exercício de cidadania. Se ele está se sentindo prejudicado em função de qualquer empresa, seja ambiental, ou seja qualquer outra empresa, ele pode procurar sim o poder judiciário. Se você não puder pagar um advogado, você pode ir para a defensoria, ou você pode ir diretamente para o até hoje eu não desconheço, possa ser que tenha algum advogado aí, um amigo da gente, que saiba dessa matéria, porque até hoje eu desconheço, certo? A lei está em vigor desde a sua sanção na Câmara Municipal do Crato. Até porque eu me lembro que na época foi vetado, o prefeito vetou, né? A Câmara aprovou. Não, o prefeito, ele não vetou nem aprovou, deixou correr a revelia, como diz o outro na época. Só sei que o presidente da Câmara na época aprovou a lei. É lei. É uma lei que era do saudoso vereador Dácio Luiz e também sancionada pelo saudoso vereador Floresval Coriolano. Exatamente. Sancionada promulgada, porque da Câmara é promulgação, é isso. Exatamente, lei é lei. Ela tem que ser cumprida. Né? A não ser que exista uma determinação legal dizendo que essa lei é inconstitucional. A própria empresa alegar que ela tem um defeito, isso não exime ela de colocar o hidrômetro, não. De forma nenhuma. Eu repito. No pior cenário, não colocaria o hidrômetro de forma alguma, né? Se não quer colocar com a ventosa, não deveria colocar. Se tem uma lei obrigando a colocar a ventosa, por que é não aplicado a lei? Agora, se existe uma determinação judicial dizendo, essa lei é aprovada na Câmara Municipal do Crato, ela apresenta um defeito, então ela foi julgada inconstitucional, aí ela não tem aplicabilidade nenhuma. Mas se ela foi sancionada, ela está em vigor. E eu desconheço, né? Como eu vou repetir aqui para depois dizer que eu estou aqui provocando A ou B. Eu estou apenas colocando aqui do ponto de vista legal. Se essa lei foi sancionada, foi aprovada, ela está em vigor. Se ela está em vigor, ela tem que ser aplicada. Certo. Se ela não está sendo aplicada, porque segundo A ou B existe um defeito na lei, que é isso que eles estão dizendo, esse defeito, quem tem que dizer se ele vale ou não é o Poder Judiciário. Ou então a revogação da lei. Essa lei foi revogada? Então faça que sabe, aos edis do Crato, que eles venham à população e dizer, olha, essa lei foi aprovada aqui na Câmara, realmente ela não está valendo. Pelo menos a Câmara Municipal do Crato deveria se posicionar nesse sentido. Essa lei vale ou não vale? Essa lei foi revogada ou não foi revogada? Fica aí a pergunta
e cabe à Câmara responder, mas se foi revogada, foi debaixo, como diz, desculpa o termo, ninguém ouviu falar, certo? Não estou dizendo que foi revogada pelo que a gente sabe até o momento e pelo que tem no site da Câmara, nos portais, a lei está lá como válida, permanecendo. Então, mas assim, é como diz o ditado popular, só no crato mesmo, entendeu? Só no crato mesmo, que uma lei é aprovada e alguém diz eu não vou aplicar e não aplica. Não, eu não vou aplicar porque existe um defeito X, um defeito Y, eu não vou aplicar. Não é assim. Tem um brocárdio latim que é dura lex sed lex. A lei é dura, mas tem que ser cumprida. Não é a sua interpretação da lei que tem que valer, tem que ser o que a lei manda e fica aí o recado. Porque se ficar ao bel prazer de uma pessoa ou de uma empresa dizer que aplica ou não uma lei, não existe uma coisa chamada de segurança jurídica. Acabou a segurança jurídica. Ou seja, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Bom, seguindo, você está ouvindo aqui a entrevista com o Dr. José Hernânio Rodrigues no seu Jornal da Princesa, 99260-3012, você pode ir participando. Ainda o pessoal está reclamando com relação a essa empresa Ambiental Crato, a Engenharia Ambiental Crato, que quando ligam não estão fornecendo protocolo de atendimento e quando retorna a ligação começa tudo do zero. Aí já entra uma questão de direito do consumidor que não vem sendo respeitado. Quando a ligação cai, você tem que voltar já do ponto ou a empresa até retornar para você, não é isso, doutor? Paulo, fica difícil de falar sobre esse assunto, né? Até porque eu nem gosto de falar desse assunto, até porque todo mundo sabe do meu posicionamento. Antes da aprovação dessa lei, eu fiz campanhas para esclarecimento para a população do Crato, ninguém quis me ouvir. Foi aprovada, eu entrei com ações em protesto à aprovação dessa lei, tá? Mas fazer o quê, né? Mas assim, o direito do consumidor tem que ser respeitado. Eu não sei se o Crato já tem DECOM, porque o DECOM era no Juazeiro. Não sei se já está no Crato, eu não sei. Eu sei que o poder tem que procurar, eu acho que tem que procurar primeiro o Ministério Público, que é ligado a essa área do consumidor, apesar que o Ministério Público, que é ligado a essa área, não pode atender de forma individual. Ou seja, não pode me atender, não pode atender o Paulo, não pode atender o Alan, mas se for de forma coletiva, aí pode. Ou seja, você tem que ter uma associação, né? Um sindicato. Você sozinho não pode exercer seu direito de cidadão. Isso. Para você exercer, você tem que ir lá para uma cidadezinha aqui do lado, aqui, chamada Juazeiro. Bom, doutor, agora mudando de assunto, aqui chegando no questionamento das pessoas e mudando de assunto, com relação ao que se fala agora, hoje em dia, por exemplo, você vê internet, telefone, tudo é fraude, é golpe, é coisa de todo tipo. Está reinando aí no mundo. Tudo é um espertinho querendo dar um jeito de ganhar dinheiro em cima dos outros. A pessoa diz, fui vítima de um golpe ou fraude. O que é que eu devo fazer? Paulo, aproveitando essa pergunta, eu vou reforçar mais uma vez, porque nós já falamos aqui reiteradas vezes, em relação a esses falsos advogados. Certo? A OAB, não sei se você viu, a OAB colocou um outdoor na entrada da cidade do Crato, chamando a atenção da população. Vários canais de comunicação chamando a atenção que não caia em golpes do falso advogado, tá certo? E as pessoas caem com uma facilidade impressionante, Paulo. Elas não acreditam no advogado dela, mas no golpista ela acredita, certo? Tem casos que a pessoa vai ao escritório do seu advogado, o advogado explica para o cliente, olha, esse seu caso é um caso que demanda tempo. Para que haja o pagamento, ou vai ser através de RPV ou de precatório, leva um certo tempo. O pagamento não é agora, até porque não existe pagamento. Para que eu possa receber, eu tenho que pagar. Certo. Você que está nos ouvindo aí, não existe no Poder Judiciário nenhuma ação que para eu receber, eu tenha que pagar para alguém. O máximo que acontece é quando a pessoa entra com a ação, a gente pede a gratuidade da justiça. Se essa gratuidade não for negada, você tem que pagar as custas processuais, mas você paga ao Estado. Se for no Ceará, ao Estado do Ceará. Se for o Pernambuco, ao Estado do Pernambuco. Se for a União,
você não pode pagar a ninguém. Não existe essa de mostrar a fotografia de um advogado, dizer que você tem uma ação para receber, certo? Existe uma quadrilha aí, não sei se tem gente infiltrada ou não. A OAB tem que fiscalizar e ir atrás, porque eles têm dados dos processos. Ele pega a foto de qualquer advogado, manda para você, certo? O cara não olha nem o número do celular, Paulo. Porque na hora que ele cai no golpe, ele não procura o advogado, mas depois ele sabe ligar para o advogado dele. Por que ele não ligou antes? É verdade. Por que ele não ligou antes? Por que ele não foi no escritório? Né? Pessoas, Paulo, que recebem a ligação para fazer pagamento. Pessoas moram, por exemplo, Gangeiro, sei lá, Seminário, a Alto da Penha, vai se dirigir ao centro para fazer um depósito na conta do golpista. Certo? Mas nem tudo está perdido. Para essa pergunta aí, eu fui vítima de um golpe ou fraude, o que eu devo fazer? Certo? Eu gostaria aqui só de ressaltar que o que é que está acontecendo? A gente estava vendo aqui nesse instante na TV que estão copiando até a voz. Você viu? Isso mesmo. O cara liga para você e fica em silêncio. E você fica tentando dialogar. Ele grava a sua voz, joga na inteligência artificial e passa por você. E uma coisa, doutor, é comum você receber ligação e com 5, 6 segundos cai. Ninguém sabe de quais números, de onde é e tudo mais. É uma facilidade muito grande. A primeira coisa que eu faço é bloquear imediatamente. É o correto, deve ser feito. Então, com um golpe mais recente, o cara manda um Pix para sua conta, certo? E liga para você dizendo que houve um equívoco e que você faça o favor de devolver aquele Pix para a conta dele. Não faça isso. Se alguém depositar um valor X na sua conta e disser que houve um equívoco, a primeira coisa que você tem que fazer é se dirigir ao banco, certo? Não retorne esse dinheiro. Eu não estou dizendo aqui que não é para retornar, não. Você vai retornar com segurança. No trâmite legal. Os trâmites legais. Você primeiro procura o banco, certo? Vai falar com o gerente. Agora você tem que entrar ao banco. Você vai lá dentro falar com o gerente ou com alguém responsável do banco. Não é chegar na porta do banco e falar com alguém que possa ser até parte do plano, né? Então você procura essa pessoa, porque hoje tem uma ferramenta na própria conta que você pode protestar o Pix que você passou imediatamente. Isso. Mas mesmo assim, você se dirige ao banco, certo? Você fala com o gerente lá o que é que vai fazer, faça um BO para resguardar seus direitos, né? Até porque se você receber um Pix, e se esse Pix for legal, se realmente houve um equívoco e você não querer devolver, você está cometendo um crime. Certo? Você tem que devolver. Agora você devolve dentro das vias legais. Tem que ser com segurança, porque estão se aproveitando dessa obrigação da pessoa devolver o dinheiro para aplicar mais golpes ainda na população. Então vamos passar aqui, Paulo, passo a passo. Né? Primeiro, contate seu banco imediatamente. Certo? Informe a fraude o mais rápido possível, preferencialmente através de aplicativo, e acione o mecanismo especial de devolução, que é chamado MED. Né? A rapidez aumenta a chance de sucesso. Quanto mais rápido você fizer, melhor. Até porque antes, o golpista, né, quando você depositava, ele transferia o dinheiro e você não conseguia alcançar. Mas hoje existem ferramentas que onde ele depositar, o dinheiro é rastreado. Certo? Então fica fácil se você fizer os trâmites corretos, né? O segundo passo, registre o boletim de ocorrência. Faça um BO online ou presencialmente, detalhando o máximo de informações possíveis. Terceiro, aguarde a análise do banco. O banco que recebeu a solicitação irá notificar o banco do golpista, que poderá bloquear o valor na conta do recebedor. Certo? A devolução só acontece se houver saldo na conta do suposto golpista e a fraude for confirmada. Quarto passo, acompanhe o caso. Né? Quinto passo, reúna provas. É o que a gente está dizendo aqui. BO, áudio, vídeo, certo?
Você tem que demonstrar, porque você pode judicializar futuramente. Então você tem que ter provas que realmente você foi fraudado e que você tentou resolver, Certo. solucionar. A primeira coisa que você tem que fazer é ser mais esperto. Não existe dinheiro caindo do céu não, viu? De forma Não alguma. existe. Olha, o pessoal aí que os golpistas se aproveitam da oportunidade, certo? Desde sempre, né? Desde aquele sempre, golpe desde baludo, antigo, não sei o que, os golpes sempre estiveram. Aquele desejo da pessoa pegar dinheiro fácil acaba caindo em um golpe. Exatamente. Cai no conto do vigário chamado, né? Isso Aí o mesmo. cara, não, mas ele tem uma conversa muito bonita, eu acabei caindo. Me diga uma coisa, Paulo, como é que você tem uma ação judicial que você vai receber, vamos supor, vamos dar um exemplo aqui, 2.000, e você deposita 5.000? Como é? Tem nexo isso? De forma alguma. Tem nexo. Como é que eu tenho uma ação para ganhar R$ 2.000 e o cara me cobra 5 e eu deposito 5? No mínimo, falta bom senso, né? Com certeza. Doutor, chegando mais perguntas aqui, olha. Bom dia, meu irmão trabalha 2 anos em uma empresa terceirizada como porteiro. Ele e outros foram demitidos. Quando foram dar entrada nos direitos, a empresa mudou o CNPJ e não depositaram seus direitos trabalhistas. Será que ele consegue esses direitos? É o questionamento aqui da cidadã no Jornal da Princesa, a Cristina, que está fazendo essa pergunta. Cristina, bom dia. Obrigado pela pergunta. Tem saída sim, Cristina. Primeiramente, você procura um advogado da sua confiança, que ele vai te dar a solução rapidamente. Isso aí é uma coisa que acontece rotineiramente, certo? Apesar que hoje existem certidões a nível nacional, que se uma empresa dessa for certificado que ela está aplicando, é outro tipo de golpe, certo? Isso aí acontecia demais. O cara abriu uma empresa A para contratar determinado grupo de pessoas e depois fechava e abria outro em nome de Chico, de Antônio, mas agora existem mecanismos legais que essa pessoa será alcançada tranquilamente. Então fica aí o alerta, tem que procurar um advogado, buscar seus direitos, defensoria pública, ou qualquer que seja aí para você assegurar o seu direito. No caso do seu irmão aí, ele deve agir com a máxima urgência para poder garantir os direitos que ele tem enquanto trabalhador. Vai chegando algumas perguntas, algumas que estão chegando em áudio, não tem como a gente ouvir, tá aqui no ar, a gente vai ter que repassar para o doutor José Rani para poder ele trazer a resposta em outro momento. Bom, e vai chegando mais questionamentos, a gente vai trazer 992603012, 992603012 a sua participação aqui na sua Princesa FM. Só enquanto eu abro aqui a outra pergunta, só uma reclamação que foge do quadro do Dr. Rani, mas é só uma reclamação aqui do cidadão. Os moradores do Madre Feitosa estão sem atendimento médico, pois a médica não está atendendo mais lá na área. E ainda o pessoal está reclamando da distância do CAPS, exatamente aí para que possa ser resolvido. Bom, olha, só aproveitando essa brecha aí, não sei se você está percebendo que já estão começando a aparecer como é que eles chamam? Sociais, atendimentos sociais nos bairros, nos distritos, né? Que nós estamos em 2025, né? Então, o que é que tem no próximo ano, hein, Paulo? Nós estamos a menos de um ano de uma eleição. Aí começa a aparecer as benesses, aquele povo, de repente o cara é muito bom, né? Cara bom, rapaz. Onde é que esse cara estava, que ninguém sabia onde é que morava? Os sumidos aparecem de uma hora para outra e tá tudo aqui mais. prestando um serviço social de grande relevância. Agora, por trás disso, tem um preço altíssimo, né? Altíssimo. Doutor, chegou outro questionamento, é que estava abrindo aqui, mas acabou de chegar. O nome é Penha, gostaria de saber, doutor Hernando, se tem direito a uma pensão. Casada no civil com um homem há 16 anos, ficou viúva, ele tem a carteira assinada, mas ele não tinha tanto tempo, mas quando morreu tem carteira assinada. Como é o nome dela, Paula, né? A Penha. Penha, bom dia, Penha. A gente tem que saber, Penha, quanto tempo ele tinha de carteira assinada, porque a pensão, dependendo do tempo que ele tinha de carteira assinada, ela pode ser um determinado tempo. Certo. Pode variar de 4 meses ou até de forma definitiva.
Então, o advogado vai ter que analisar caso a caso. A tendência é ela ter direito, agora mas quanto ela tempo, tem direito, né? ela vai ter. Agora, Certo. qual é o grau, qual o tempo, né? Só no caso concreto que vai se analisar. Bom, tá certo, é a cidadã Maria da Penha que mandou esse questionamento. Seguindo, o tempo está avançando, mas já tem mais perguntas aqui. O pessoal está deixando para a reta final algumas perguntas. E a Júlia pergunta se uma pessoa com doença autoimune fica isento de pagar a pensão do filho. Eu desconheço, né? Até porque pensão alimentícia é em função de um binômio, necessidade versus possibilidade, certo? Ela não tem exceções, não. Se um filho ou uma filha ou algum dependente está requerendo, claro que no caso concreto o juiz vai analisar o grau de doença e tudo mais, mas isso não é fator que libere a pessoa de não pagar a pensão. Certo, Não tem existe. questão do direito da criança, né, do Exatamente. menor que é Até porque o incapaz, né? é um direito que ela tem. Aliás, é um direito da criança, não é da mãe, nem do pai, nem do responsável, não. É um direito alienável da criança. Doutor, um questionamento aqui, para a gente finalizar. Sou gerente de uma loja há 10 meses, trabalho sem folga e com multifunções, sem bater pontos, sem receber hora extra por isso. Como posso proceder? Às vezes faz jornada dupla e tripla até trabalho. Primeiramente, você se municie de provas. E segundo, procure um advogado que ele vai te instruir numa boa e você vai ter reposto todos os seus direitos. Isso aí acontece diariamente, infelizmente. Doutor, já são 7h35, gostaria que você deixasse aí seu recado final ao nosso público ouvinte. Só agradecer, Paulo, e dizer aqui, chamar a atenção da população cratense, caririense em relação a esses golpes. Muito cuidado, principalmente agora, semana do Black Friday, né, Paulo? Que muitos chamam de Black Fraud porque tem espetado isso, mais, né? Black Fraud, Então, assim, eu fico assim, intrigado com a facilidade com que esses caras enganam as pessoas, né? É uma coisa impressionante, Paulo. Tem golpista demais no mercado. Golpista em todos os aspectos, certo? Qualquer classe, em vários setores que você imaginar, principalmente aqui na cidade do Crato. Agradecemos a participação do Dr. José Rânio Rodrigues no nosso Jornal da Princesa. Ele volta na próxima quarta-feira trazendo mais orientações jurídicas para você.